encaixar. Eu vou falar um pouco, a seguir, de uma coisa que está nesse livro, que foi publicado em 2007. E vou começar, então, a ler aquele material que eu enviei para cá, onde eu dizia: as instituições de EPT elas são especialmente apropriadas para atuar junto aos empreendimentos solidários, com vistas ao desenvolvimento conjunto de tecnologia social e contribuir para solucionar o maior problema que temos, que é a exclusão social. Na verdade, eu me dei conta que faltou uma parte aqui, que é essa aqui, ó. Características, como a sua relação com a pequena produção, incluindo desde pequenas empresas até as unidades da agricultura familiar, e sua ainda incipiente contaminação com o desvio produtivista, cientificista, do alto clero da ciência dura, que assola a Universidade Pública Brasileira e a gestão pública brasileira. Eu não sei por que isso aí, eu acho que foi um ato falho, eu terminei tirando, mas eu acho que isso é muito importante. As instituições de EPT não estão ainda contaminadas com esse desvio produtivista, cientificista, que assola a Universidade Pública e a gestão pública brasileira na área de ciência, tecnologia e educação superior. Vou falar também desse livro de tecnologia social, que também tem a ver com o nosso tema. Não vou falar propriamente de tecnologia social, simplesmente vou dizer que ela não é a tecnologia convencional da e para a empresa. Vou falar então na tecnologia para a inclusão social, que daqui para frente eu vou só resumir com tecnologia social. E vou dizer, olha, a tecnologia social é para os empreendimentos solidários, para a economia solidária, para essa proposta societária alternativa, assim como a tecnologia convencional é para a empresa privada capitalista. A noção hegemônica de tecnologia, que é essa que está aí, evidentemente nós não aceitamos. A aplicação da ciência, a verdade que avança para produzir mais, melhor, mais barato, por poupar tempo e beneficiar a sociedade, não é efetivamente aquilo que nós acreditamos. Não é dessa tecnologia que nós estamos falando. Quase todos os meus colegas têm um coração vermelho. Eles desejam uma sociedade justa, equitativa e ambientalmente sustentável. Muitos dos que têm o coração vermelho ainda têm a mente cinzenta. Não perceberam ainda que o conhecimento que possuem, utilizam e difundem não é capaz de produzir a sociedade que desejam. Com essa provocação, eu pretendo mostrar o que é essa tecnologia que nós estamos tratando, essa tecnologia convencional. Em primeiro lugar, ela é para os mais ricos. 90% da pesquisa feita no mundo está orientada à criação de tecnologias para os 10% mais ricos. Como isso é dito por uma professora do MIT, provavelmente vocês vão acreditar mais nela do que em mim, então por isso que eu a trouxe para nos acompanhar aqui. Para fins militares, nos Estados Unidos, 70% do gasto público em P&D chegou a estar orientado diretamente para a pesquisa militar. Outros 15% foram para o nuclear e aeroespacial. Sobraram 15% para o resto: saúde, agricultura, energia. Se vocês tiverem em conta que os Estados Unidos sozinho investe em ciência e tecnologia a metade do que o resto do mundo, a metade do investimento mundial, vocês têm uma ideia de como a dinâmica técnico-científica está controlada, determinada pelo complexo industrial militar. Essa tecnologia é para as empresas. Do que se gasta hoje no mundo em pesquisa, 70% é em empresas. E 70% em transnacionais. 7 vezes 7, 49. A metade da pesquisa que se faz hoje no mundo é feita em transnacionais, que, como vocês sabem, adoram a inclusão social, o meio ambiente, etc. E o problema é que os 30% restantes também estão a serviço do interesse empresarial. O que nós fazemos nas nossas universidades
inclusive no Brasil, também está a serviço do interesse empresarial. As 20 empresas que mais gastam em pesquisa no mundo gastam mais do que 2 países que não são Bangladesh e Burma, são França e Grã-Bretanha. Países líderes em muitas áreas técnico-científicas. 4. Será que essa tecnologia é para que as empresas empreguem mais gente? Isso aqui é um dado brasileiro, 91 é base 100, isso aqui é a produção industrial brasileira, isso aqui é mão de obra. Cada vez que vocês ouvirem que a produtividade está aumentando, lembrem o que isso significa. E não acreditem na aura de positividade que tem os indicadores que o establishment nos faz acreditar. Estamos, sem dúvida nenhuma, numa jobless growth economy e numa job loss growth economy. E é importante que tenhamos isso muito claro, muito em mente. Essa tecnologia é para diminuir o tempo de trabalho? Quantas horas você trabalha, incluindo o tempo que se mantém plugado no celular, na mídia, nas redes sociais, para se manter competitivo? Quantas horas trabalhava o seu avô? Os nativos da Península Americana, aqui onde nós estamos, trabalhavam 3 horas por dia. 6, para absorver a economia informal, gerar empregos formais, empregos melhores, mais bem pagos. Essa é a mágica do desenvolvimento. É nisso que nos fazem acreditar. O negócio que não está funcionando direito, hein, velho? Essa mágica do desenvolvimento... Onde é que está o... Hã? Cima. Não está funcionando. O apontador. Tem outro? Você quer o apontador? Não, eu quero passar o slide. Talvez precise de pilha. Tem mais pilha aí? Vai passando aí por enquanto. Não, eu já tinha. Então o on-off é que está mal. Vamos lá então. Essa mágica aqui, ó, ela não funciona mais. Esse aí é o Keynes, para quem não conhece ou não lembra. Ele dizia, para tirar os países capitalistas da recessão, da crise de 30, se houver recessão e desemprego, dê dinheiro para os 2 primeiros excluídos da fila. O primeiro cava um buraco, o segundo tapa o buraco. Foi assim que o capitalismo sobreviveu, até agora há pouco. A cadeia consumo, produção e emprego gerará crescimento, eliminará o desemprego e a exclusão. Os 2 primeiros são empregados, vêm os outros 2. A cadeia consumo, produção e emprego não funciona mais. Ela depende da empresa e da sua tecnologia. E por isso a exclusão social aumenta no mundo inteiro. Então o que a gente tem aqui no Brasil, nos países periféricos, é isso. Essa mágica está claramente comprometida. A outra coisa que nos dizem também, né, para que as empresas produzam melhor e mais barato. E aí está um dos paladinos dessa visão, né? A concorrência intercapitalista, a tecnociência das empresas, teremos produtos melhores e mais baratos. É mais ou menos essa ideia, né? A Apple brigando com a Windows, uma ameaça a outra, e nós somos beneficiados. Vocês recuperarão como consumidores o que perderam como trabalhadores. Não importa se vocês não tenham emprego, porque os produtos vão ser melhores e mais baratos. Bom, isso não está ocorrendo. Quantos carregadores de computador e celular com a mesma voltagem e amperagem de saída e entrada há em sua casa? Por que será? Nos Estados Unidos há uma lâmpada que funciona há 100 anos. Mas em 1924, o cartel das lâmpadas se reuniu e foi baixando sistematicamente, por interesse deles, é claro, a vida útil das lâmpadas. E os excelentes carros elétricos que foram sucateados na década de 90? Quanto tempo vai durar sua nova máquina de lavar roupa? Para onde vão as horas de trabalho que você economiza para as empresas usando o web check-in e o web banking? Você consegue resolver algo com a moça do call center? A coisa não é bem assim, né? O que nós temos é obsolescência planejada, deterioração programada e consumismo exacerbado.
É isso que nós estamos vivendo e é importante que isso seja dito. Passo para o ponto seguinte, voltando ao documento que eu mandei. Iniciativas que estão fazendo emergir a economia solidária a partir da economia informal, que abriga 120 dos 160 milhões de brasileiros em idade ativa e que não possuem carteira assinada, demandam tecnociência e ensino profissional tecnológico. Faço questão de chamar a atenção para esses dados. Nós somos 190, 160 em idade de trabalhar, desses 160, 40 têm carteira assinada e 120 estão na informalidade. Nós, os líderes intelectuais dessa sociedade que nós vivemos, temos uma responsabilidade em relação a isso. Essas iniciativas estão entre as mais importantes ações afirmativas que devem ser implementadas pelo Estado brasileiro. Essas ações que visam transformar a economia informal na economia solidária. Não a inclusão dos excluídos na economia formal. Nós não aceitamos essa ideia de inclusão. A nossa inclusão é outra. A nossa inclusão é na economia solidária, onde não existe lucro, não existe propriedade privada, não existe heterogestão, não existe controle, mas sim autogestão, solidariedade, etc. Bom, seguindo nesse processo, nós temos que, entre outras coisas, romper com esse dogma de que a empresa é o único agente econômico produtivo que transforma conhecimento em desenvolvimento.